nós temos uma pauta muito relevante hoje no Brasil, que é a anistia. E apesar de termos assinaturas suficientes para pautar o requerimento de urgência, para votar a anistia dos presos do 8 de janeiro, o presidente Hugo Mota não o fez até agora, né? E é interessante, porque a deputada Jandira, ela pertence ao Partido Comunista do Brasil. Ela entrou na política em 1981, sendo nascida em 57. Pelas minhas contas, quando a gente teve a última anistia no Brasil, ela tinha 22 anos. E, dentre os anistiados, existiam membros do Partido Comunista do Brasil. Alguns deles. Anita Leocádia Prestes, filha da Olga e do Luiz Carlos Prestes, o guerrilheiro. O Diógenes Arruda Câmara, também do Partido Comunista Brasileiro, do Brasil. A Elza Monerá, também comunista. Então veja, não existe honestidade intelectual. Ela é membro do Partido Comunista. O Partido Comunista foi contemplado pela anistia, e isso é justo. Agora, anistiar uma mulher que escreveu Perdeu Maré com batom na estátua é injusto, né? Então, essa crise moral que a gente vive no parlamento brasileiro, ela é muito grave mesmo. E ainda bem que nós temos votos. Nós temos mais votos do que o necessário para pautar e para votar e aprovar a anistia, apesar da opinião dela. Então, o que a gente precisa de verdade é simplesmente que seja pautado o projeto, que a gente tenha o direito de exercer a nossa capacidade de representante do povo. Eu fico aqui observando a fala de alguém que fala pela liderança da oposição e foca o seu discurso em mim. Mas é interessante porque o pequeno pedaço da minha história que ele contou é bom para a gente realçar o orgulho que eu tenho da minha história e do meu partido. Eu faço este ano 44 anos no Partido Comunista do Brasil. E cada vez mais convicta da minha opção ideológica, política, porque eu sei o significado do meu partido na história do Brasil. Não tem como contar a história do Brasil pela liberdade, pela democracia, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo, sem falar do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil fez este ano 103 anos de existência. Isso não é algo que possa estar na boca de qualquer um, muito menos para quem não tem moral para falar da história do Brasil e da história do PCdoB. E eu digo mais, todas as pessoas que foram anistiadas do PCdoB foram lutadores pela democracia, não contra ela. A democracia sempre foi algo a ser conquistado e sustentado no Brasil. Elza Monerá, João Amazonas, Haroldo Lima, Aldo Arantes, Maurício Grabois, Oswaldão, Diógenes Arruda, Anita Leocádia, que foi do PCB, todas essas pessoas têm uma história linda. Uma história de luta, de sacrifício, pessoas que foram torturadas e quase perderam a vida nas mãos de uma ditadura sangrenta, que me parece que essas pessoas Retira a verificação, presidente. Não é? Retira a verificação. Portanto, eu estou falando, por favor, respeita. Então não há moral para falar de Elza Monerá de um líder que não tem história. Aliás, me parece que dessas coisas de assassinato ele entende, inclusive. Claro. É bom que a gente fale aqui que todas as lutas e instrumentos utilizados pela militância democrática e libertária desse país foram pessoas... Vossa Excelência falou que de assassinato eu entendo. O senhor não é policial? Por favor, a senhora pode explicar a sua afirmação? O senhor não é policial? Explica. Eu não tenho que responder, eu estou no meu tempo de líder. O senhor não vai me interromper. Explica. O senhor não vai me interromper. Explica. Eu estou aqui falando da Deputado, vamos democracia. garantir a palavra da deputada. A Claro, anistia brasileira... O que a senhora quer dizer? Eu estou falando que o senhor é um policial. Fale. Do assassinato o senhor entende. O quê? O Cara, que eu não eu vou lhe entendo? responder. É isso, porque não sabe. Democracia. Não tem moral. Democracia. Você não Fala. tem moral. Deputado. Quem é você, rapaz? Quem Fala. é você? Fala. Acabou de chegar aqui com Fala. essa história. Você não Vai tem lá, história de Bruno. nada. Fala. Você não tem história de nada. Fala. Eu falo o que eu quiser. Você Fala. não manda no que eu Então falo. fala. Pode sair, você não Fala. ia sair? Ou então senta aí pra Fala. me ouvir. Senta aí pra me ouvir. Fala. Senta Responde. pra me ouvir. Responde. Não vou responder Deputado. a você. Ah. Eu não lhe devo resposta de nada. Quem é você? Qual é a sua história? Quem é a sua história? Qual é a sua história? Qual é a sua história? Você não tem história de nada, você é um É um covarde. provocadorzinho mesmo. Você devia estar preso. Como é que pode ser líder da oposição? Essa Com essa postura, discussão da democracia brasileira Pelo amor de Deus. é uma discussão que vai merecer sempre no parlamento brasileiro. Presidente, eu sempre, quero retirar a verificação. sempre no parlamento brasileiro. Essa democracia sempre vai merecer do parlamento brasileiro respostas altivas. Essas pessoas que estão presas invadiram o Congresso Nacional. Essas pessoas invadiram o Planalto. Essas pessoas invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não tem inocente nessa brincadeira. Não tem inocente nessa história. E quem deve fazer a dosimetria
dessas penas não é o Parlamento brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal a quem cabe a investigação, a responsabilização e a condenação. E lá é que está sendo feito isso. E quem não tem honestidade intelectual é o deputado que falou em nome do líder da oposição, porque ele sabe que a anistia que eles querem não é para esses que estão na papuda hoje. A anistia que eles querem é anistia para Bolsonaro, é anistia para os generais, essa é a anistia que eles buscam. Eles querem recuperar o candidatinho deles. Portanto, não há aqui moral. Eles têm que lavar a boca para falar desses que foram anistiados em 79. 79 foi uma anistia que, infelizmente, anistiou o outro lado também. E é essa anistia que a gente não pode repetir. Toda a anistia que se deu até agora gerou esses herdeiros aqui, apoiadores de ditadura, de tortura, herdeiros de Fleury, herdeiros de Silvio Frota, herdeiros de Geisel, de Médici, que foram os piores períodos da história do Brasil. Portanto, não há aqui nenhuma possibilidade de se votar essa anistia. E quando o presidente da Câmara diz não vou colocar em pauta, é para não colocar mesmo. É para não colocar mesmo. Porque essa anistia é um tapa na cara da história da Constituição Democrática deste país. E nós do PCdoB fomos os que mais perdemos vidas na luta contra a ditadura. Foram os que mais perdemos vidas na luta pela democracia e pela liberdade. Junto com outros democratas de outros partidos. Portanto, não há nenhuma hipótese da gente permitir, sem luta, que qualquer pauta de perdão desse tipo seja colocada no Brasil. Nós não podemos mais perdoar quem golpeia a democracia, quem apoia torturadores, quem apoia assassinos, quem apoia aqueles que sempre violaram os direitos do povo e dos trabalhadores. Cultura, de fato, está vinculada com democracia, saúde está vinculada com democracia, porque isso significa universalidade, diversidade e reconhecimento amplo do que é esse país. Essas figuras não têm história. A única história deles é apoiar a ditadura e tortura. Qual é a história que esses caras têm? Qual é a história? Quem foi Bolsonaro nesse parlamento? Nada. Um deputado irrelevante. Irrelevante. Nunca conseguiu aprovar um projeto nesse Congresso. Irrelevante. Ele é articulado, ele protagoniza um projeto que, obviamente, não foi feito de dentro do Brasil, foi de fora também, para fazer uma agenda ultraliberal, uma agenda restritiva, que, lamentavelmente, hoje o capitalismo no mundo não combina com democracia. Então, eles entubam a extrema-direita para poder impor a agenda deles. Então, eu respondo aqui, objetivamente, a fala deste senhor que falou em nome da liderança da oposição, exigindo respeito, porque nós temos dignidade e temos história. Presidente, quando eu saí aqui da sala, a deputada Jandira falou que eu devia estar preso. Olha só que engraçado, né? Uma membro do Partido Comunista Brasileiro dizendo que eu deveria estar preso. Partido Comunista do Brasil, é isso aí. Partido Comunista do Brasil. Disse que eu deveria estar preso. E aí ela vem aqui e fala que é contra a anistia dos presos do 8 de janeiro, mas é a favor da anistia dos comunistas, que mataram, sequestraram e roubaram durante o nosso regime militar. Então, essa incoerência, essa falta de fibra moral, de honestidade intelectual que permeia o comunismo, é isso que a gente tem que... É com esses caras que a gente tem que conviver aqui na Câmara. Entende? Para um homem com fibra moral, um homem católico, temente a Deus, tá nesse ambiente é passar por isso. É conviver com isso. É ouvir de Jandira Fegali que eu tinha que estar preso. Vocês entendem? Como, às vezes eu penso, pô, ser delegado de polícia é muito mais fácil. Porque o ladrão você pega e prende, entendeu? Ele quer trocar tiro, você mata ele, tá tudo certo. Aqui não. Aqui a gente tem que conviver com essa espécie imoral e tratar com respeito, né? É bem difícil, bem desagradável. É frustrante, pra falar a verdade. Eu pedi pra ser membro dessa comissão. Parece que tem uma vaga do PL, né? Então, agora nós somos membros da Comissão de Cultura. Vai ser muito bom. Vocês vão ver mais por aqui. A vida da Jandira vai ficar menos agradável, tendo que conviver com o Paulo Bellinski. É muito curioso. Quando eu pedi pra ela explicar, né, por que ela acha que eu sei sobre homicídio, ela não responde, ela não tem a continuidade, né? Não tem, nunca terá, nunca serão, jamais serão. Presidente, eu gostaria de... Concedo a palavra à deputada como Jandira. Direito de resposta foi citada diversas vezes. Como direito de resposta. Pelo deputado que falou em nome da liderança do PL. Perfeito. E eu ouvi o discurso dele. Me mostraram depois. Eu ouvi, eu estava numa reunião saudável, mas eu tive que voltar aqui. Pena que ele me viu entrar e saiu. Devia ter ficado. Porque eu queria registrar na frente dele de que o que ele fez aqui foi uma ameaça. O que se estruturou no discurso dele aqui foi uma ameaça a mim.
Não só ele faz uma analogia, quando é bandido a gente dá tiro e mata e tá tudo certo, porque é assim que é a cabeça dele, ele acha que tem o direito de matar e dar vida ou tirar a vida das pessoas, mas ele depois disse, depois dele fazer essa analogia, ele disse aqui, venho para esta comissão e a vida da Jandira vai ficar bem pior com a minha presença. Eu não sei o que isso significa, mas objetivamente isso se constitui numa ameaça. E nós vamos pensar as providências que nós vamos tomar em relação a esse tipo de discurso. Eu gostaria que ele tivesse ficado para ele me ouvir e me responder. Mas ele me viu entrar e mesmo assim ele saiu. Então me parece que a covardia aqui não está nas mulheres, né? E está nos homens que se dizem de fibra, cristãos, católicos, etc., que foi como ele se adjetivou aqui. Então, presidente, só queria dizer, eu não vou ficar respondendo ao discurso desqualificado que eu ouvi aqui. Aliás, discurso desqualificado a gente enfrenta todo dia aqui. É o que mais tem, o que a sociedade mais percebe. Mas uma ameaça precisa ser registrada, porque nós vamos ter que tomar providências. Bom, ainda bem aqui que a Jandira chegou. Eu quero, em nome da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, né, da Federação, PCdoB e PV, primeiro prestar aqui minha solidariedade à companheira Jandira e a todas as pessoas também que foram aqui atacadas mais uma vez com um discurso extremamente desqualificado. Mas o que me preocupa, principalmente, é um parlamentar ocupar uma comissão não com o objetivo de contribuir com o debate, independente da sua posição, se é a favor ou contra, porque essa casa é a casa da construção de textos e é a casa da representação democrática. Mas o que me preocupa é um deputado vir aqui, utilizar o microfone e falar: a vida da Jandira vai ficar muito pior com a minha presença aqui. Nós já aprovamos aqui uma lei sobre violência política de gênero e nós sabemos que impedir uma mulher de exercer o seu papel de legislar, de relatar, de participar de uma comissão ou qualquer outra que seja, que está ali dentro, né, e principalmente nas condições que nós temos aqui na casa, é um crime. Ou seja, ninguém está imune. A imunidade parlamentar ela não pode ser utilizada para esse tipo de discurso aqui. Nós temos debates importantes de desenvolvimento do país, a cultura precisa ser valorizada, participa da comissão quem quer participar, independente da sua posição política. Traga para a comissão o seu posicionamento, a sua visão de mundo ou o seu debate, mas não ameacem as parlamentares aqui dessa casa. Portanto, minha solidariedade aqui à Jandira Fegali e principalmente a todas as mulheres que fazem parte da bancada aqui da Câmara dos Deputados e das Deputadas. E eu sugiro, Jandira, aqui que você faça uma representação urgentemente à Corregedoria. Serei sua testemunha porque estava aqui e ouvi, e eu tenho certeza que esse tipo de caso não pode se repetir. Eu não posso deixar passar essa situação aqui sem um comentário, que é de inicialmente uma solidariedade profunda com a deputada Jandira Fegali, mas também com solidariedade a todos que, como nós, nos identificamos como comunistas nesse mundo, nessa história e nessa trajetória. É claro que aquilo que esse deputado que me precedeu, né, e que fez o que fez aqui hoje, se inscreve muitas vezes na tentativa de provocação. E o que ele espera normalmente é a reação para impedir os trabalhos da comissão. Mas trabalhos encerrados, então está na hora de dar uma resposta para esta figura que vem aqui, sequer é membro da comissão, e vem aqui para tumultuar e impedir que esta comissão trabalhe. Eu quero dizer claramente que, embora esse parlamentar tenha todo o direito de falar o que falou até certo ponto, porque ameaças são intoleráveis, ele tem o direito de mentir e simplesmente mostrar uma profunda ignorância com que se tem, inclusive em relação ao pensamento comunista, ao movimento comunista e aos movimentos sociais e histórias e fatos que se inspiraram exatamente no comunismo ao longo do tempo. O Manifesto Comunista é de 1848, a partir inclusive de uma perspectiva de analisar e entender que o capitalismo é um regime que gera desigualdade, que gera pobreza, que gera morte, que gera fome. Se trata aqui de lembrar que é o movimento comunista que inspirou a Comuna de Paris, o regime republicano na Espanha, o Chile de Salvador Allende, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, mas, sobretudo, na semana, alguns dias depois, lembrar que foi o comunismo que derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial, entrou e derrotou as tropas de Adolf Hitler, e derrotou as tropas de Adolf Hitler, inclusive na Ucrânia, que ele reivindica. E nós todos sempre dissemos que pode ser que a essa altura do campeonato ele esteja reivindicando exatamente o outro lado na Segunda Guerra Mundial. Porque, inclusive, me parece próprio da lógica dos fascistas lá no passado ou agora no presente, tentar chamar o medo do comunismo como forma de mobilizar os seus grupos e seus lacaios, que eles sim
pregam e praticam a violência e que está expresso na própria fala dele, ao dizer que nós, comunistas, não devemos ter o direito de nos organizar em partidos políticos, sejam eles o PCdoB, a quem aqui eu faço todas as honras, ou seja, no PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, partido do qual eu faço parte. Partidos, inclusive, o PCdoB com muito mais história do que o PSOL, uma história centenária, nós somos apenas os mais novos dessa tradição histórica no Brasil, que muitos já contribuíram, que muitos já construíram, que muitos já enfrentaram, pois já estiveram, inclusive, na ilegalidade, exatamente nos movimentos ditatoriais ou nos momentos de crescimento do fascismo que estão aqui. E por isso, senhora presidente, para associar aqui, inclusive, a minha fala, o tempo de líder, e é só para encerrar mesmo e para constar essa história, deputada Jandira, conte com a minha solidariedade. Quem falou o que falou, não, na verdade, conhece, sabe da sua história, mas aqui resolveu ignorá-la. E eu que venho do Rio de Janeiro, que já tive a oportunidade de votar em você para senadora da República e tenho pena desse país que não teve Vossa Excelência como senadora da República, que já tive o prazer de votar e fazer campanha para a Jandira como prefeita da cidade do Rio de Janeiro, mas que já estivemos em trincheiras diferentes em outros momentos. Não poderia deixar passar essa reunião sem prestar minha profunda solidariedade com sua história, com sua trajetória, que honra o parlamento brasileiro, que honra a sociedade brasileira e que tem aqui, na figura desse parlamentar, alguém que admira e segue, que aprende sempre constantemente. Esses que aí estão, passarão, nós passaremos. Eu vi correndo, com medo que essa sessão já tivesse concluído, por saber que foi destratada a nossa companheira Jandira Fegali. E eu não posso, de forma nenhuma, sendo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não manifestar-me a respeito de uma comunista cujos partidos foi, é e continua sendo uma das maiores alianças feita com o Partido dos Trabalhadores. Jandira Fegali, ela tem convicção, e a sua convicção a faz uma pessoa generosa, uma pessoa compreensiva das diferenças, uma pessoa que é defensora das liberdades ideológicas, porque ela sustenta uma democracia. Nós sabemos perfeitamente de que essa secretaria, esta comissão hoje existe porque foi uma iniciativa da compreensão que a nossa comunista, a deputada Jandira Fegali, teve em relação à cultura e saber que ela é de uma grande importância para a história, para a identidade do povo brasileiro, e assim trabalhou para que existisse essa comissão. Então, eu venho fazer essa manifestação porque se o deputado disse que a vida da Jandira vai ficar um pouco pior com sua presença, saiba que a vida da Jandira vai continuar sendo a vida que ela sempre teve, com transparência e com apoio, principalmente de nós mulheres, de partidos que não são comunistas, mas que são socialistas, que defendem a liberdade das pessoas pensarem, a liberdade das pessoas se organizarem. E tem que fazer com a Jandira Fegali comunista um debate de qualidade, porque ela é muito qualificada. Não pode fazer nenhum debate rasteiro. E ela não sente-se ameaçada, porque ela sabe que ela está num espaço democrático em que os nazistas também podem se manifestar. Nós só não concordamos com o nazismo, mas eles podem se manifestar. E uma comunista, mais ainda, porque ela tem na sua trajetória centenária a história do combate ao nazismo, do combate ao fascismo. E, portanto, não poderíamos ficar caladas nesse dia, nesta comissão. Essa comissão é, sobretudo, uma comissão que expressa a cultura de organização cultural, ideológica do povo brasileiro. Minha companheira Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil. Minha solidariedade, e porque conheço a sua generosidade, conheço tanto quanto você é respeitosa com as outras que não são comunistas e que defendem uma ideologia que também não está distante daquilo que o pensamento comunista tem colocado, né, para o povo, tem colocado como sociedade, que é liberdade, é a fraternidade, é democracia, é a defesa do socialismo. Por isso, fica aqui a minha manifestação.